Caraca, mano, sabe o que eu tava lembrando? Aquela viagem que a gente fez pra Foz do Iguaçu, mano. Aí só aquela doceria islâmica pra dar um grau agora, hein? Que doceria islâmica, cara? Doceria árabe. O que é islâmico era mesquita, pô. E qual a diferença? Pô, cara, é a mesma coisa que você falar que o Silvio Santos, porque ele é judeu, ele frequenta a sinagoga. E não frequenta, não? Acho que não. E o Luciano Huck? Fala, galera do GeoGeek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Eu sou o Senhor Party, oh oh, e esse é o meu bar mitzvah. E aqui é o Felipe. E hoje, depois de muitos pedidos, a gente vai falar sobre um tema bem complexo. E em alguns momentos delicado e até mesmo complicado, né? Hoje a gente vai falar sobre árabes e judeus aqui no GeoGeek. Mas como o GeoGeek ele tá focado em mostrar a geografia de uma forma diferente, a gente vai trazer uma outra abordagem sobre esse tema para você entender como é que funciona essa parada toda. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre árabes, sobre judeus e até mesmo sobre os muçulmanos. Mas é claro que a gente vai usar aqui as melhores referências possíveis. A gente vai usar como referência os super-heróis. Mas calma aí. Aproveita antes de continuar esse vídeo, já taca o dedão aqui no like. Aproveita também, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos que aparecerem por aqui. Mas para começar esse vídeo, você saberia responder se árabe e muçulmano são a mesma coisa? E será que todo judeu segue o judaísmo? Então nesse vídeo a gente vai explicar sobre árabe, judeu e muçulmano para você nunca mais ter dúvidas sobre esse assunto. Os judeus são um grupo étnico e religioso que tem suas origens lá da antiguidade, muito tempo atrás. E basicamente a religião predominante entre os judeus é o judaísmo, que é considerada uma das religiões abraâmicas e é uma religião monoteísta. Guarda esse termo religião abraâmica que a gente vai falar disso de novo daqui a pouco. É interessante que a galera saiba que antigamente os judeus também eram conhecidos como hebreus, né? Inclusive esse termo hebreu provavelmente é porque eles falavam idioma hebraico, isso é uma das correntes de pensamento. E eles começam a ser chamados de judeus quando vai ter a divisão ali no antigo reino de Israel, né? É verdade, a parte do norte ficou conhecida como Israel, a parte do sul Judá, e daí o termo judeus. E agora vem um ponto que as pessoas não conseguem entender muito bem, que é a diferença entre judeu étnico e judeu religioso. O judeu étnico basicamente é aquela pessoa que é filha de judeus, ou seja, ele é descendente de outras pessoas dessa etnia. Então ele vai ser um judeu por etnia. Já o judeu religioso é o cara que pratica a religião, né, chamado de judaísmo, podendo ser uma pessoa que desde os seus descendentes praticavam essa religião, ou até mesmo uma pessoa que se converteu ontem ao judaísmo. tem também da beixe zeanarno parul gada donai Elohim mari rashuv yebarul gada Yerushalam. Cara, inclusive a maioria dos judeus étnicos hoje em dia não segue mais a religião judaica. Ué, o que eles estão seguindo hoje? Alguns deles se converteram ao cristianismo, mas a maioria deles, na verdade, hoje em dia se considera ateu ou agnóstico. E você sabia que existem vários super-heróis que são judeus? Aqui vai alguns exemplos pra você. O Magneto dos X-Men é judeu e inclusive sobreviveu ao holocausto nazista. A Kitty Pryde, aquela personagem dos X-Men que consegue atravessar paredes, ela também é retratada como uma personagem judia. E na DC a gente tem uma personagem que representa os judeus, que é a Batwoman. Além disso, a gente tem ali o Mark Spector, o vulgo Cavaleiro da Lua, e o Coisa do Quarteto Fantástico representando os judeus dentro do universo da Marvel. E os árabes constituem um grupo étnico e linguístico muito representativo ali no Oriente Médio e no norte do continente africano. Os árabes geralmente são associados à região conhecida como Península Arábica, que inclui vários países do Golfo Pérsico. E outros países também como Iêmen, Omã, Jordânia, Síria, Iraque e muitos outros. E é claro que a gente também trouxe alguns super-heróis árabes para ilustrar aqui para vocês. O primeiro exemplo que a gente vai dar é de Amir Khuri, que é um herói ali da DC, também chamado de Alibaba. E já como representante árabe da Marvel, a gente tem o Abdul Qamar, que é mais conhecido como The Arabian Night. Um outro representante da DC seria o Hamid Ali, mais conhecido como Jinn, fazendo referência aos djinns, né, que seriam algo parecido com o gênio da lâmpada. E aqui mais uma vez a gente chega num ponto sensível, em que muitas pessoas não conseguem diferenciar um árabe de um muçulmano. Como a gente disse anteriormente, árabe é um grupo étnico e linguístico, tá, pessoal? Inclusive, se você é filho de árabe, naturalmente você é árabe. Já o termo muçulmano, ele é utilizado para se referir a quem segue a religião islâmica. Ou seja, se você se converteu ao islamismo, você é considerado um muçulmano. Pessoal, o islamismo é uma religião também monoteísta que vai ser fundada ali no século 7 pelo profeta Muhammad, também conhecido aqui no ocidente como Maomé. Inclusive, eles seguem os ensinamentos de Maomé, que é considerado o último mensageiro de Deus. Para eles, no caso, se chama Allah, que é Deus em árabe.
Além disso, o livro sagrado que eles vão seguir é chamado de Alcorão, que é como se fosse a Bíblia para os cristãos ou a Torá para os judeus. E aqui vem um ponto muito crucial, é sempre bom a gente lembrar que nem todo árabe segue o islamismo. Existem árabes que praticam outras religiões, né? Então você pode ter um árabe que é católico, um árabe que é cristão, ou até mesmo ateu, né? E é claro que a gente também separou uma lista de super-heróis muçulmanos aqui para mostrar para vocês. Como por exemplo a Soraya Qadir, que é muçulmana, nascida no Afeganistão e pode se transformar em uma nuvem de poeira. Inclusive por isso ela é chamada de Dust. A gente tem outro exemplo que é o Simon Biles, da DC, que é um dos Lanternas Verdes, que ele é descendente de libanês, ele mora nos Estados Unidos e é praticante do Islã. E o exemplo mais conhecido atualmente é a Miss Marvel, que é uma jovem americana de ascendência paquistanesa e também segue o islamismo. Olha que maneira a representatividade, ela teve uma série própria não muito tempo atrás e agora tá aparecendo num outro filme da Marvel, né, que é The Marvels. Caraca, mano, tô cheio de fome. Aí, moleque, olha o que eu trouxe diretamente de terras nilopolitanas, nem étnico, nem religioso, Paraíba das Arábias. Que isso, moleque? Pediu o que é pra gente comer? Eu pedi esfirra, pedi quibe e baião de 2. Meu pai, sim. Só que tem detalhe, eu já comi tudo. Sobrou o quibe, quer? Caraca, mó vacilão, mano. Ué, bonzão? Pô, Paraíba das Arábias é bom pra caraca. Pessoal, lembra que a gente falou de religiões abrâmicas? Religiões abrâmicas consideram a figura de Abraão como seu patriarca. Inclusive, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as 3 religiões abrâmicas e as maiores religiões monoteístas do mundo. E o mais interessante é que as 3 surgiram no Oriente Médio, né, gente? Inclusive, esse é um dos fatos da região do Oriente Médio ali ter tanta divergência de opiniões, principalmente quando se envolve o termo religiosidade. Interessante que a pessoa não precisa ter uma etnia necessariamente para seguir uma dessas religiões. É verdade. Por exemplo, um brasileiro ele pode seguir o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo, frequentar sinagogas, mesquitas e por aí vai, sem necessariamente ser uma dessas etnias. E além de todas essas informações, vale a pena destacar também o conceito de mundo islâmico, que é uma comunidade global envolvendo vários países e regiões onde o islamismo é predominante. E no mundo islâmico não existem somente árabes, existem também outras etnias como turcos, persas, curdos e até mesmo os palestinos. Um outro conceito importante também é o termo israelense, que basicamente vai definir uma pessoa que nasceu no Estado moderno de Israel, que foi fundado em 1948. Um israelense ele pode somente ter nascido na localidade, ele não precisa ter necessariamente relação com a etnia ou praticar o judaísmo. E aí galera, vocês sabiam dessas diferenças entre judeu étnico e judeu religioso? E a diferença entre muçulmano e árabe? Agora tu vai tirar 10 na tua prova de geografia. Além dos personagens da ficção, existem outras personalidades que também eram judeus. Vale citar Albert Einstein, Sigmund Freud, Anne Frank e até Steven Spielberg. Tem que entrar na lista Luciano Huck e Silvio Santos, representante brasileiro. Como representantes muçulmanos, a gente pode citar figuras icônicas como o Malcolm X, que vai lutar ali pelos direitos civis nos Estados Unidos. A gente pode citar também o famoso Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores da história, e que na verdade se chamava Cassius, mas mudou seu nome quando se converteu ao islamismo. E um dos maiores jogadores de basquete da história, Ferdinand Lewis, que ao se converter ao Islã mudou seu nome para Karim Abdul-Jabbar. Talvez você nem conheça o nome de batismo dele, mas com certeza o nome muçulmano você vai lembrar. E aí, muito interessante, né, galera? Fica muito mais fácil você entender essas classificações e essas diferenças a partir de heróis e também de figuras importantes para a história. Então se você é um gamer, nerd ou geek, ou se você já saber a diferença entre árabes e muçulmanos, não se esquece de comentar aqui temas e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.